Você já usou o humor para esconder uma dor que não conseguia nem nomear? Dante entende. Filho do Cavaleiro Escuro Sparda, o demônio que traiu o próprio Kind por amor à humanidade, Dante cresceu vendo a mãe morrer e o irmão desaparecer numa noite que não deveria ter acontecido. E sabe o que ele fez com isso? Abriu uma agência de caça-demônios, colocou uma placa na porta e começou a cobrar por serviço. Por baixo das piadas, das pizzas e da jaqueta vermelha, existe um homem que carrega uma herança pesada. Sangue demoníaco que o torna algo além do humano, duas espadas e um arsenal que faz um exército parecer amador. Cada demônio que respira é uma ameaça à humanidade que o pai dele morreu protegendo, e ele não vai deixar isso barato. Mas antes de falar de força ou velocidade, existe uma pergunta mais importante. Como você lida com alguém que simplesmente ignora as regras da realidade? Dante não só luta com poder bruto, e em certos momentos até parar completamente o tempo ao seu redor. E mesmo quando parece que está sozinho, ele não está, porque ele pode criar um clone a partir da sua própria sombra. Um clone que é comparável a ele mesmo em poder. Ou seja, não é só um oponente, são dois, no mesmo nível. E quando falamos de suas armas, a situação piora. Dante é capaz de destruir almas e afetar diretamente seres demoníacos, algo que armas humanas simplesmente não conseguem fazer. E isso muda completamente o tipo de dano que ele causa. Além disso, ele pode utilizar as chamas do inferno a seu favor, controlando um tipo de fogo que vai muito além do convencional, mas ao mesmo tempo, ele também domina o gelo, em um nível tão alto que consegue anular o próprio Hellblaze. E talvez uma das habilidades mais perigosas seja o Royal Guard, porque aqui não se trata só de defesa. Todo o dano que ele bloqueia ou absorve pode ser devolvido em um único golpe, e isso levanta uma questão importante. Quanto mais você tenta ferir o Dante, mais perigoso ele se torna. Agora, indo direto ao ponto, o quão forte o Dante realmente é. Seus golpes já são suficientes para gerar onda de choques massivas, apenas como efeito colateral. E isso já mostra que ele não precisa nem atingir diretamente para causar destruição. Ele também é forte o bastante para parar o ataque de um ser gigante. E não é só parar, mas empurrar essa entidade, o que indica uma força bruta fora do comum, na escala de milhares de toneladas talvez. Mas isso não é o auge. Com o tempo, Dante continua evoluindo, se tornando capaz de gerar ondas de choques ainda maiores, como demonstrado no seu confronto contra o Risen. E no final de sua jornada, ele alcança um nível equivalente ao do Virgil em Devil May Cry 5. E isso por si só já coloca ele em outro patamar. Mas velocidade é importante, e no caso de Dante isso definitivamente não é um problema. Ele já demonstrou reagir à própria espada em velocidades acima do som, a ponto dela entrar em combustão durante o movimento. E isso é só o começo. Ele consegue reagir a relâmpagos com facilidade, e também a ataques baseados em luz, ou seja, sua percepção vai muito além da velocidade da luz. Mas fica ainda mais absurdo, Dante consegue reagir a inimigos que parecem se teletransportar. Mesmo quando os inimigos estão literalmente saltando pelo espaço-tempo, ainda assim ele os acompanha, e quando comparamos com outros seres, ele é mais rápido que a Gorsax. Um ser que, segundo seus próprios dados, pode transcender o tempo. Também supera Pluto, que é capaz de viajar ignorando os próprios eixos dimensionais do fluxo do tempo. E isso deixa claro, Dante não está limitado por velocidade comum. Ele opera em um nível onde o tempo deixa de ser uma barreira comum, na escala massivamente acima da luz a infinita, ou até maior. Mas tudo isso não teria valor se ele não conseguisse sobreviver. E Dante é extremamente difícil de derrubar. Ele possui resistência absurda a fogo, incluindo o próprio fogo do inferno. Já em Devil May Cry 1, sua resistência alcança níveis extremamente elevados, sendo capaz de suportar ataques de mundos, e isso já indica uma escala gigantesca. Ele também consegue aguentar ataques diretos de Nero, sem ser imediatamente incapacitado. Mas o que realmente destaca Dante é a sua regeneração. Feridas profundas, cortes severos, simplesmente se fecham quase imediatamente, e isso muda completamente a dinâmica da luta. Além disso, mesmo inimigos capazes de destruir almas não conseguem afetá-lo de forma eficaz, e quando enfrentamos inimigos em seu nível máximo, ele ainda é capaz de resistir aos ataques do Virgil em seu auge, inclusive em Sin Devil Trigger. E ainda existe uma discussão dentro da obra sobre as almas terem natureza 9D, mas isso pode ser uma hipérbole, já que se levado ao pé da letra colocaria praticamente todos como entidades de escala cósmica superiores, incluindo meros humanos. Ainda assim, independente disso, a resistência do Dante permanece em um nível absurdo.
Agora, juntando tudo isso, onde exatamente o Dante se encaixa? Ele derrotou mundos enfraquecidos em Devil May Cry, um ser que criou uma dimensão contendo múltiplas estrelas, e depois derrotou outra versão do Mundus em seu poder total, e na forma base. Também venceu Argosax, que estava fundindo a Terra e o submundo ao mesmo tempo, e isso é relevante por um motivo. Argosax é equivalente ao próprio Mundus, que foi responsável por criar o submundo, e o submundo não é pequeno. Existe a afirmação de que ele contém um mar infinito, ou seja, estamos falando de uma escala gigantesca e infinita. Além disso, Dante é capaz de derrotar seres que podem mover ou destruir o próprio submundo, mas a virada acontece depois, quando ele se esfaqueia com a sua própria arma e desperta o poder de Esparda. A partir daí, ele derrota Urizen com facilidade. E isso é importante, porque anteriormente Urizen havia derrotado o próprio Dante, mesmo em sua forma mais poderosa e com facilidade. E não era qualquer versão do Urizen, era uma versão fortalecida pela Qliphoth, a mesma fonte que deu a Mundus o poder para governar o submundo. E mesmo assim, Dante vence. Depois disso, ele ainda enfrenta Vergil em múltiplos confrontos no auge de ambos, um Vergil que é superior ao próprio Urizen. E ainda assim, Dante consegue se igualar e vencer. Pelo jeito, Dante prova que você pode ser poderoso e estiloso ao mesmo tempo. Todo mundo tem um monstro dentro, a maioria aprende a ignorar. Akira Fudo não teve essa opção. O garoto mais gentil, mais sensível, mais imprevisível para protagonista de história de horror que você já viu, foi escolhido para se fundir com Amon, um dos demônios mais poderosos que já existiu. O plano era simples: alma humana no corpo de monstro, coração de homem, força de demônio. Só que ninguém parou para perguntar o que isso custaria, porque enquanto Devilman rasgava os demônios ao meio para proteger quem amava, o mundo ao redor desmoronava, medo, traição e ódio transformando a humanidade no verdadeiro monstro da história. Só que nada disso fez ele parar de caçar, e você vai entender o quanto ele é poderoso. Antes de qualquer escala absurda, vale entender o básico. O quão forte o Devilman já começa sendo. Ele tem força suficiente para quebrar portas de aço puro, o que já coloca ele acima de qualquer humano comum. Contra demônios, a diferença é ainda mais brutal. Ele consegue arrancar a cabeça de demônios com facilidade e destruir demônios poderosos apenas com golpes físicos. E não para em confrontos individuais. Ele é capaz de enfrentar e derrotar grupos inteiros sozinho. Se esse já é o nível base, o que acontece quando ele realmente precisa ir além? Mas força sem resistência não sustenta uma luta longa, e o Devilman aguenta muito mais do que aparenta. Ele consegue suportar golpes de seres comparáveis a ele, o que já indica que não é fácil de derrubá-lo. E mesmo quando o corpo começa a falhar, ele continua lutando. Mesmo desmembrado, ele não para. Nesse estado, ainda aguenta pancadas intensas e até danos elétricos severos sem ser imediatamente derrotado. E isso só é possível por um motivo: ele possui regeneração. Mesmo perdendo membros, ele consegue se recuperar e continua a lutar. Ou seja, derrubar o Devilman não é só questão de causar dano, é questão de impedir que ele volte. Mas não adianta resistir a tudo se não consegue reagir. Ele é mais rápido que a Sirene, o que já coloca sua velocidade em nível elevado. E não é só velocidade de movimento, ele consegue reagir a golpes dela a queima-roupa, o que exige reflexos extremamente rápidos. Em combate, ele pode dar blitz em vários demônios poderosos ao mesmo tempo, atacando antes que consigam reagir. E mesmo sob pressão, ainda consegue desviar de ataques a queima-roupa. Ou seja, ele não só acompanha o ritmo da luta, ele impõe o ritmo. Agora é aqui que a coisa começa a sair do controle. O Devilman não depende só de força física. Ele possui pirocinese, manipulação de fogo, sendo capaz de usar as chamas em larga escala, chamas poderosas o suficiente para reduzir inimigos ao esqueleto e até vaporizar grandes quantidades de água. Mas não é só ataque direto. Ele também possui uma percepção extremamente aguçada, conseguindo prever quando algo ruim está para acontecer. Além disso, ele pode usar suas antenas como armas, atacando à distância. Também possui telepatia, o que amplia ainda mais suas opções em combate, e vai além. Ele já demonstrou uma manipulação da matéria, como quando reconstruiu um maiô destruído, e não está limitado por barreiras comuns. Ele pode atravessar paredes, ignorando obstáculos físicos. Mas tudo isso ainda não é o limite. O verdadeiro nível do Devilman aparece quando ele se funde com Amon, e aqui a situação muda completamente. Nesse estado, ele pode absorver poderes de outros seres, incluindo Hades, que tecnicamente seria um deus. Amon assume o controle do corpo quando Akira fecha sua mente,
e o nível de resistência sobe drasticamente. Ele consegue suportar explosões de bombas nucleares, explosões tão intensas que evaporaram o oceano. Existe até informação de que todas as armas nucleares do mundo foram preparadas contra ele. Mesmo que o número de bombas usadas não corresponda exatamente a isso, a escala ainda é absurda. Ele também suporta golpes de Satanás e resiste a ataques de fragmento do próprio Amon, e isso é relevante, porque mostra que ele aguenta danos vindos de níveis semelhantes ao seu próprio auge. Ambientes extremos também deixam de ser um problema. Ele consegue sobreviver no espaço sem perder a capacidade de lutar, e sua regeneração se torna ainda mais eficiente. Na velocidade, ele passa a desviar até de lasers e ultrapassa facilmente a velocidade do som, a ponto de entrar na Terra como um meteoro, estando assim em escalas de velocidade hipersônica, possivelmente massivamente hipersônica, no auge. Além disso, sua eletricidade é poderosa o suficiente para afetar outros Devilman. E quando comparamos versões, ele pode ser equivalente a uma versão alternativa de si mesmo, que foi capaz de queimar o planeta inteiro com suas chamas, mas ainda tem mais. Ele resiste à manipulação espaço-temporal, como quando Zenon tentou enviá-lo para outra dimensão, e consegue resistir o suficiente para atravessar a dimensão onde Satanás estava escondido. Ele também pode aumentar de tamanho e criar portais espaço-temporais. Usando isso, já transportou Sirene e Caim para fora da dimensão de Satanás, e então chegamos no ponto mais extremo. Existe a afirmação de que ele pode rivalizar com o próprio Deus do seu universo, um Deus que criou o universo, o inferno, referido como uma dimensão superior, e o paraíso, que também faz parte dessa dimensão superior, com batalhas acontecendo nessas estruturas acima da realidade comum. E isso leva a uma conclusão inevitável: o Devilman no auge alcança um nível baixo multiversal, com capacidade de afetar estruturas possivelmente 4D. E isso não é só teoria. Uma versão dele já sobreviveu a um ataque que rompeu a própria barreira dimensional do Hades. Esse cara se mostra ser o verdadeiro terror do Hell. Olha, essa batalha mortal seria incrível, só que Dante vence, e aqui está o porquê. Os dois personagens até que são próximos em alguns aspectos, porém no limite de suas habilidades, o Dante leva vantagem. Por exemplo, nos aspectos físicos, força, velocidade e resistência. Embora Devilman tenha feitos impressionantes nesses quesitos, Dante ele se mostra superior. Em força física, ele está lidando com seres que podem mover o submundo inteiro. Em velocidade, Dante está lidando com seres que podem ignorar os fluxos temporais e até transcender o tempo. E em durabilidade, Dante pode aguentar lutas longas contra todos esses inimigos. E embora Devilman tenha uma regeneração, a regeneração de Dante também parece ser melhor. Agora, em questão de nível de poder, Devilman no auge é comparável a seres que podem afetar dimensões superiores, possivelmente 4D. Só que Dante no auge ele pode ir além, porque ele é extremamente mais forte do que seres que podem destruir o submundo e até transcender o próprio tempo, o que seria uma base para colocá-lo em interações 5D. Por último, e não menos importante, temos a versatilidade de ambos, e é aqui que ocorre a maior diferença, porque as habilidades do Devilman são impressionantes, só que não se compara ao arsenal do Dante, e as possibilidades que ele teria de infligir dano ao próprio Devilman, seja em corpo físico ou na alma. E por conta desses fatores, o Dante vence hoje. E eu quero agradecer demais pelo Aldão Paixão e principalmente pelo nosso amigo Oeste, que basicamente patrocinaram esse vídeo. Meu muito obrigado a vocês dois. E se você gosta do conteúdo e quer ajudar financeiramente, eu vou deixar a chave Pix no comentário fixado. Assim você contribui para que o canal traga mais vídeos com qualidades e possivelmente mais animações no futuro também. E é claro, eu vou agradecer a você nos próximos vídeos também. E só mais batalhas patrocinadas que por enquanto não vai dar para fazer porque eu tenho que trazer a outra também. Sim, vai ter mais uma. Então aguardem. Assista mais batalhas agora, porque quem vence hoje é o Dante.